Sejam bem-vindos ao podcast virtual, com a participação de Paulo Toni, o escatologista. Estamos no ar. Shalom a todos, vamos iniciar mais um podcast virtual e hoje eu quero entrevistar o meu amigo e irmão Maxwell Cortinez, que vai estar trazendo para a gente um esclarecimento a respeito da data do nascimento de Yeshua, a verdadeira data do nascimento do Messias. Então quer dizer que não é dia 25, irmão? 25 de dezembro, não, irmão, nunca foi. E como é que o irmão consegue provar isso? Através das escrituras, né? Como sempre a gente tem que usar as escrituras para provar qualquer questionamento bíblico. Eu não tenho como viver de achismo, achar que é tal data, ou de repente determinar que é uma data específica, se ela não consta na palavra de Deus. Então, tudo que tem em relação a questionamentos bíblicos, a própria Bíblia responde, né? Então, a sua base é a Bíblia, né? Então, Papai Noel, dia 25 de dezembro, Exatamente. inverno, isso tudo o que seria? Na verdade, são invenções, né, que o ser humano cria, alguns mitos que colocam dentro de datas específicas para poder gerar um comércio em volta daquela data, né? A gente percebe hoje que a maioria das datas bíblicas, como Páscoa, né, que a gente vê aí dentro do mundo ocidental principalmente, e Natal, elas são rodeadas em si de comércio, né? É venda de chocolate, venda de ovo, no Natal é venda de presentes, mandar carta para Papai Noel. E, infelizmente, já que escolheram uma data para celebrar o Natal, acabaram trocando o aniversariante, né? A gente celebra, a gente não, né? As pessoas que celebram o Natal no dia 25 de dezembro, elas celebram o Papai Noel e não Yeshua, na verdade. Porque a gente não vê quase as pessoas falando do verdadeiro sentido, vamos dizer assim, do Natal, né? Seria o nascimento de Jesus, no caso, né? Sim. E E quem é é que possível provar elaborou? isso, irmão, através da palavra de Deus. Então, quem é que elaborou essa ideia do Papai Noel? E como é que era o primeiro Papai Noel? Como é que foi isso? Ó, irmão, como que foi o primeiro Papai Noel? Eu não faço a mínima ideia, É porque né? assim, Como o que primeiro Papai foi a Noel, ele história do Papai Noel em si. porque o Segundo, Papai... fala. segundo, eu já ouvi falar em relação a São Nicolau, né? Que era uma pessoa que presenteava as pessoas da cidade onde ele morava. E aí criou-se o mito do Papai Noel em si, né? Mas como era o primeiro Papai Noel que foi desenhado, faço a mínima ideia. Parece que o primeiro Papai Noel, ele tinha uma roupa marrom, cinto marrom e uma roupa marrom com branco. Depois que o Papai Noel caiu na indústria da Coca-Cola, eles Uhum. transformaram o Papai Noel nesse que nós temos hoje. E o que o irmão tem para refutar a ideia de que 25 de dezembro não tem nada a ver? Bom, primeiro que a data de 25 de dezembro, ela não tem base bíblica. A Bíblia não cita o dia 25 de dezembro como o nascimento de Yeshua, né? Então a gente já tem parte desse princípio de que não consta na palavra de Deus, não tenho como eu dizer exatamente essa data. Na verdade, a Bíblia não fala o dia exato do nascimento de Yeshua, mas fala o período do mês exato, né? Os meses, vamos dizer assim, a gente vai entender por que os meses mais à frente, em relação ao período do nascimento de Yeshua. Então tem como provar que Yeshua não nasceu no dia 25 de dezembro. E eu Então vou prova começar para a gente, mostrando aqui, prova para a através de uns gente então, textos vamos lá. bíblicos. Vamos lá, eu vou só colocar a tela aqui, compartilhar. Primeiro a gente tem que entender quando foi, na verdade, que começou a falar da Páscoa. Por que a Páscoa está ligada ao nascimento de Yeshua? Porque a Páscoa fala de um calendário bem especial, que é o calendário judaico. Porque em Israel, né, a gente sabe que Israel possui dois calendários. O calendário gregoriano, que é o calendário que nós temos no mundo inteiro,
e o calendário judaico, que é das festas bíblicas. Para eu poder falar desse calendário, do primeiro mês, para começar a falar do nascimento de Yeshua, eu preciso ir lá em Êxodo, capítulo 12. Vou compartilhar aqui com a gente esse texto do capítulo 12 de Êxodo. Vamos lá. Ver se vai aparecer aí para você. Tá aparecendo aí, né? Apareceu. Tá compartilhando aí, irmão? Tá conseguindo ver, né? Tá Diz visível. assim, ó. E falou o Senhor a Moisés na terra do Egito, dizendo: Este mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Partindo desse princípio, quando Moisés tira o povo do Egito e leva para o deserto para adorar a Deus, nós percebemos que Deus já está mudando tudo ali em relação ao calendário judaico. Então Deus está dizendo, ó, esse mês vocês não vão mais seguir os costumes do Egito. Agora eu vou mostrar para vocês os costumes que eu determino para vocês. E aí Deus institui a Páscoa naquele momento da saída do Êxodo, fala, ó, celebre aí com o cordeiro, passem o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. Só que esse mês que vocês estão saindo do Egito, vocês estão celebrando a Páscoa, e ele é o primeiro dos meses do ano. Então, quando é que hoje, irmão, a gente celebra a Páscoa em todo o mundo? Qual é a data específica qual mês que a gente celebra a Páscoa no mundo inteiro? A Páscoa do Coelhinho? Tá conseguindo ver? Tô te ouvindo. É dia... É o mês de quê? Não, precisa ser o dia não, só o mês. Qual é o mês? Se não me engano, é o mês de maio, né? Ou não? Mês de abril. Abril. É o mês de abril que a gente comemora a Páscoa. Então, se a gente comemora a Páscoa no mês de abril, qual é o primeiro mês do calendário judaico? Fevereiro. Se a Páscoa judaica original está dizendo que aquele mês será o primeiro dos meses. Então, a gente começa o calendário judaico no mês de abril. Que é a correto? Páscoa. Que é a Páscoa. E agora eu vou compartilhar aqui com vocês um outro calendário, que é o calendário espiritual. Deve aparecer aqui para a gente na tela. Segura aí no Êxodo 12, não esquece desse período não. Vamos Ver lá. se vai aparecer aqui. Olha aqui. Vê se o irmão consegue ver. Ali o mês de Nissan com o mês de Iyar. Pega o mês de abril, certo? Ok. Tá conseguindo reparar ali, o verdinho ali, ó, os 3 pedacinhos verde e por fora aquela parte cinza ali. O mês de Nissan, que pega ali do primeiro dia de abril até o dia 15 de abril. E aí do dia 15 de abril até o dia 30 de abril, ou 31 de abril, eu não me lembro exatamente se é 30 ou 31, ele é o mês de Iyar, mas pega exatamente na metade do mês de Iyar. Olha que interessante isso. Só que a gente lendo o texto mais adiante, e a gente vai voltar no texto lá, só queria deixar bem claro aqui para a gente essa visão do texto. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Peraí. Compartilhar. Compartilha minha tela. Êxodo 12. Falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada família. Então aqui está dizendo que qual é o mês? O mês de abril. E qual é o dia que deve ser separado o cordeiro? Aos 10 deste mês. Está percebendo aí no versículo 3? Aos 10 deste mês, tome cada um para si. Né? 10 de abril. Só que o cordeiro ali, ele está sendo separado. Ele não está sendo morto ali para poder ser assado, né? No versículo 4. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto da sua casa. Porque também existia a lei, né, levítica, que não poderia andar muito tempo no Shabat
né, para longe de casa, uma distância muito longa. Conforme o número das almas, cada um conforme o seu comer, fareis a conta conforme o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas e das suas cabras. E o guardareis até o 14º dia deste mês. Então, irmão, a gente vê aqui que no dia 10 o animal ele é separado e ele é guardado até o 14º dia desse mês, ou seja, dia 14, correto? Conseguiu ver 4 aí, dias. junto comigo? Sim. Isso, 4 dias. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, ou seja, no finalzinho da tarde seria quando ele seria sacrificado. Na verdade, às 3 horas da tarde, que era a hora do sacrifício. E aí ele continua o texto falando, e porão sangue, né, nos umbrais das portas, e aí vão comer pães ázimos na festa, no dia seguinte e tal. Mas eu quero focar nessa parte aqui. Aqui fala do primeiro mês e do dia que o cordeiro tem que ser morto e também qual o horário, que seria à tarde, né? Correto? Até aqui tá ok? Correto. Só para a gente Ok. não perder o raciocínio. Perfeito. Então, para eu entender isso, qual é o primeiro dos meses, eu preciso estar baseado no calendário espiritual, porque afinal a gente está falando de uma festa bíblica. A gente não está falando de um calendário civil. Se eu estivesse falando do calendário civil, qual seria o primeiro mês do nosso ano? Mês de janeiro. Isso aí, mês de janeiro. Mas como a gente está falando de um calendário espiritual das festas bíblicas para Israel, o primeiro dos meses é o mês de abril, como a gente está vendo ali, logo no calendário ao lado. Deu para Sim. perceber? Deu. Vamos lá agora, vamos para outro texto. Olha que interessante isso. Vou compartilhar aqui. A separação, qual é a ligação que tem do Êxodo 12 com a separação das turmas do sacerdócio? Para eu entender isso, irmão, no período que Yeshua nasce, eu preciso entender o calendário judaico e também os textos que estão relacionados às festas bíblicas. Mas para ter festas bíblicas, precisava ter sacerdócio trabalhando no templo, certo? Correto. Afinal, quem matava o cordeiro no templo eram os sacerdotes, os levitas que trabalhavam a favor disso, correto? Correto. Eu acho que está tendo um delay aqui da gente, por isso que eu estou parando para ouvir você falar e me responder. Vamos lá. Sim, sim. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 24. Olha que interessante aqui. Aqui a gente começa a entender qual é o processo para saber exatamente o período em que Yeshua nasce. Vamos lá. Versículo 1. E quanto aos filhos de Arão, estas foram as suas divisões. O rei Davi, ele começa a dividir turmas para poder colocar no templo para trabalhar. Afinal de contas, a gente tem 12 meses aí de festas bíblicas e precisava ter pessoas suficientes para poder trabalhar dentro do templo durante 12 meses. Então o rei Davi decide lançar sorte sobre as turmas de sacerdócio dos descendentes da tribo de Levi. E olha aqui o que o livro de Crônicas, que é o relato de um rei, ele está relatado aqui sobre isso. E quanto aos filhos de Arão, estas foram as suas divisões. Os filhos de Arão, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, e morreram Nadab e Abiú antes do seu pai, e não tiveram filhos, né? Foram eles que colocaram fogo estranho, né? Levaram fogo estranho para dentro do altar lá, e Deus acabou consumindo eles, né? E Eleazar e Itamar administravam o sacerdócio, ou seja, os seus outros 2 irmãos foram os responsáveis por administrar o sacerdócio do templo. E Davi, com Zadok, dos filhos de Eleazar, e Aimeleque, dos filhos de Itamar, dividiu-os segundo o seu ofício no seu ministério. Tá conseguindo ouvir, irmão, direitinho? Como é que tá o áudio? Perfeito. Tá ok. Então vamos lá, no versículo 4. E acharam-se muito mais chefes dos pais entre os filhos de Eleazar do que entre os filhos de Itamar. Quando os repartiram dos filhos de Eleazar 16 chefes
das casas paternas. Mas dos filhos de Itamar, segundo as casas paternas, apenas 8. Olha isso, uma casa tinha mais, outra tinha menos pessoas. Vamos lá. E os repartiram por sorte uns com os outros, porque houve governadores do santuário e governadores da casa de Deus, assim dentre os filhos de Eleazar, como dentre os filhos de Itamar. Versículo 6. E Semaías, filho de Natanael, o escrivão dentre os levitas, os registrou perante o rei, ou seja, estava sendo lançado sorte ali, e tinha um escrivão registrando tudo ali diante do rei. Provavelmente seria esse livro de Crônicas 24. E os príncipes Isadoque, o sacerdote, e Aimeleque, filho de Abiatar, e os chefes dos pais entre os sacerdotes. E entre os levitas, dentre as casas dos pais, tomou-se uma para Eleazar e a outra para Itamar. E agora começa, ó. Nesse momento aqui no versículo 7, começa o sorteio das turmas que serviriam no templo. E saiu a primeira sorte a Jeoairibe, a segunda a Gedaías, a terceira a Harim, a quarta a Seorim, a quinta a Malquias, a sexta Miamim, a sétima a Acós e a oitava a Abias. Irmão, fixa nessa oitava turma, a turma de Abias. E aí tem outras sortes, né, que caem sobre a turma de Nonã, de Jesuá, a décima a Secanias, e aí vai. Mas por que eu quero focar nessa oitava turma aqui? E eu vou explicar agora por quê. Zacarias, ele era dessa turma, da turma de Abias. Quando ele foi servir no sacerdócio, ele servia na oitava turma do sacerdócio, que era exatamente essa de Abias. E lá a gente vai ver, no nascimento de João que batizava, que fala exatamente essa ligação com esse texto, irmão. A oitava turma, turma de Abias. E vamos lá agora para essa parte do texto, para poder ver. Conseguiu ver agora que pulou para Lucas capítulo 1 ou tem que compartilhar ainda? Vê se o irmão consegue já ver Lucas. Não. Consegue ver, não? Não. Não, deixa eu compartilhar aqui então. Eu acho que saiu a tela. Vamos lá para o livro de Lucas. Agora tá dando para ver? Vai carregar. Tá, né? Lucas capítulo 1. Isso. Vou falar aqui sobre a ligação de Zacarias, o nascimento de João, né, através de Isabel, e também daí a gente parte para a gravidez de Maria. Olha que interessante isso. Irmão, por que Deus usa Lucas, o livro de Lucas, né? Uma pessoa que não tinha nada a ver com os discípulos de Yeshua, quando estava aqui na Terra, para relatar isso, irmão? Tem alguma ideia? Uma testemunha de uma outra nacionalidade que pudesse atestar a veracidade dos fatos, né? Sim, Lucas ele tinha se convertido e ele foi até Jerusalém para poder ouvir os fatos e relatar, porque além de médico, ele também era um investigador, né? Meio que um repórter, vamos dizer assim, nos dias de hoje. E ele queria saber se aquilo que ele ouviu realmente era verdade. E por que o Eterno ele usa justamente um médico para falar do nascimento? Porque ninguém melhor do que um médico para entender de gravidez, né, irmão? Se fosse um carpinteiro falando de gravidez, as pessoas poderiam até duvidar, mas é um médico. Lucas é um médico estrangeiro. Então Deus ele Sim. sabe o que ele faz. Faz sentido. Olha que interessante isso, né? Então o livro de Lucas, vamos lá ler? Faz sentido, né? Diz assim no versículo 1 do capítulo 1 de Lucas: tendo, pois, muitos empreendido por em ordem da narração dos fatos entre nós, cumprido. Não vou ler o versículo 1, não. Vou ler o versículo 5. Aqui, ó.
Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de quê, irmão? Da ordem de Abias. E Abias era qual turma lá quando o rei Davi lança sorte sobre eles? Era a 8ª turma, certo? Então fixa aí. 8ª turma é a turma de Abias. E Zacarias era dessa ordem sacerdotal da 8ª turma de Abias. Então ele teria que servir depois da 7ª turma ter cumprido seu período dentro do templo e saído para a 8ª turma entrar, correto? Perfeito. Olha que interessante essa ligação. Então, ó, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. Ele, além de ser da 8ª turma do sacerdócio, da turma de Abias, ele ainda era marido de uma das descendentes de Arão. Olha que coisa maravilhosa. Ou seja, tudo dentro do sacerdócio. E essa mulher era Isabel, prima de Maria, mãe de Yeshua. Logo, Maria também era da turma também era da família, né, da descendência de Arão, por ser prima de Isabel. Faz sentido. Então, ó o que o texto fala no versículo 6. E eram ambos justos perante Deus, no versículo 6, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, e não tinham filhos, porque Isabel era o quê? Era estéril. Ou seja, ele, Zacarias, ele era um sacerdote, mas ele tinha uma esposa que não podia gerar filhos. Automaticamente, a descendência dele acabaria nele. Deu para perceber isso? Mas o que Deus falou? Que a descendência do Messias, né, a família do Messias, ela teria continuidade. Então, ó, e ambos eram avançados de idade. Vamos recapitulando tudo. Zacarias, um sacerdote da 8ª turma de Abias, casado com uma das filhas de Arão, Isabel, também avançado de idade, e ela era estéril, irmão. Olha a situação de Zacarias. Forte. E ó, o versículo 8 diz assim, ó, e aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, ou seja, ele estava naquele momento ali exercendo a 8ª turma do sacerdócio, ele tinha entrado no templo naquele momento e ele começou a exercer o sacerdócio na ordem da sua turma. Versículo 9, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso naquela turma. Versículo 10, e toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso, e Zacarias, vendo, turbou-se o seu coração, e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João Batista. Não é João Batista, né? O anjo já deixa bem claro, o nome dele será João, né? E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Por quê? Porque ele será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Fixa isso, irmão. Desde o ventre da sua mãe, ele será cheio do Espírito Santo. E a gente vai ver mais adiante por que ele vai ser cheio do Espírito Santo desde o ventre, e não depois que ele nasce e ele venha conhecer o Eterno. Versículo 16. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Versículo 17. E irá adiante dele no espírito e virtude de quem? De Elias. Olha aí a profecia se cumprindo, que antes do Filho de Deus, do Yeshua, do Mashiach, viria Elias antes. E olha o que o anjo está dizendo para ele. E irá diante dele no espírito e em virtudes de Elias. Não era o próprio Elias que viria descer do céu para poder cumprir essa profecia. João, o que batizava, ele nasceu cheio do Espírito Santo desde o ventre, irmão. E por isso ele vinha com a ousadia do Espírito que estava sobre Elias.
Olha que coisa interessante que o anjo está revelando para Zacarias isso. Para Profundo. converter os corações dos seus pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Ou seja, aqui João seria aquele que prepararia o caminho do Messias. Imagina Zacarias recebendo a notícia de que o filho dele seria aquele que iria preparar o caminho do Messias, irmão. Isso tudo dentro do templo ali, na hora que ele estava servindo ao Senhor ali. Coisa maravilhosa. No versículo 18, disse então Zacarias ao anjo: como saberei disso? Pois eu já sou velho e a minha mulher é avançada de idade, fora que ela era estéril, né? E respondendo Sim. o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Irmão, que palavra forte ele disse ali, o anjo. Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, ou seja, que estou diante do Eterno todo o tempo. E fui enviado a falar-te e a dar-te estas alegres boas novas. E eis que ficarás mudo você, e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porque não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Ou seja, o anjo estava dando uma notícia a Zacarias ali, mas parecia aos olhos dele algo tão impossível que no coração dele ele duvidou. O anjo falou: pois tu duvidou, né? Então agora tu vai ficar mudinho, não vai falar nada, vai sair daqui quietinho até o dia em que João nascer, aí sim você volta a falar. Era um dos sinais, irmão, para que o povo também acreditasse. Porque um sacerdote entra falando e sai mudo, alguma coisa aconteceu ali dentro. Não é verdade? Com certeza. E o povo estava esperando a Zacarias e maravilhava-se de que tanto se demorasse lá dentro do templo. E saindo ele, não lhes podia falar, e entenderam que tinha tido uma visão no templo, e falava por acenos e ficou mudo. E sucedeu que, olha agora no versículo 23, que tem coisas bem interessantes a partir daqui, ó. E sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para a sua casa. Irmão, vamos dar uma pausa aqui rapidinho, para a gente poder compreender esse texto. Irmão Paulo, se Sim. existiam 24 turmas sacerdotal durante 12 meses, quanto tempo uma turma serviria dentro do templo? Nós temos 12 meses, 24 turmas, um mês tem 30 dias. Seria 15 dias para uma turma e 15 dias para outra, certo? Perfeito. Até completar os 12 meses, nas 24 turmas. Então, Zacarias estava servindo durante 15 dias ali dentro do templo, ou seja, ele estava distante da sua família, da sua esposa, já fazia mais de 15 dias. O tempo do percurso até Jerusalém, que ele morava próximo, até Jerusalém, fora o tempo que ele voltaria para casa, e mais 15 dias servindo no sacerdócio. Vamos colocar aí 16 dias, talvez a metade de um dia para ir, a metade de um dia para voltar. 16 dias longe da esposa. O que o apóstolo Paulo fala em relação ao casamento? Não vos defraudeis um do outro há muito tempo, né? Senão por consentimento mútuo, mas assim que vocês se ajuntarem, faz o quê? Voltem aos laços matrimoniais para que o inimigo das vossas almas não vos tente. Ou seja, Zacarias, 16 dias longe de casa, quando ele volta, automaticamente o que ele ia fazer? Ia ter a sua relação com a sua esposa. Afinal, eles se amavam, queriam estar juntos. E olha que interessante que o texto fala. Vamos continuar lá no texto de Zacarias. Vamos voltar para lá. Para a gente poder entender. Irmão, é especial demais isso. Lá em Lucas 1. Muito bom. Ó, no versículo 23. Está conseguindo ver? Sim. E sucedeu que, terminados os dias, o ministério voltou para casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor, nos dias em que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. Até aqui, irmão.
Maria, Isabel, nesse momento, quando Zacarias volta para casa, Isabel engravida. Isso na turma de Abias, dentro do sacerdócio de Abias. Está percebendo isso? Perfeito. Vamos lá agora, então. Vamos voltar para o calendário judaico para a gente poder entender. Olha ali, irmão. Mês de abril, começou o sacerdócio. Começou-se as festas bíblicas. Mês de Nissan. Só que Isabel, ela engravida e fica 5 meses oculta. Mas aonde cai a turma de Abias exatamente aí no calendário judaico? Vamos A conferir? última turma, né? Porque Zacarias precisava servir em algum momento desse calendário. E é a 8ª turma. Se uma turma servia durante 15 dias, olha lá o mês de Nissan. Tá vendo o mês de Nissan? Que embaixo tem uma linhazinha começando do abril. Consegue ver isso? Vai pelas cores para Quadradinho a verde. gente poder. De verde. É a do meio? Isso, é o segundo quadradinho do mês de abril. É o início da Páscoa. Sim. Então, se ali a gente estava lendo no texto, né, falando que aos 10 do mês seria separado o animal e no dia 14 do mês seria morto o animal, o cordeiro, para celebrar a Páscoa, a gente tem ali na divisão entre Nissan e Iyar o dia 15 de abril. Deu para perceber? Sim. Então, nesse momento, começa a primeira turma, porque começa a primeira festa da Páscoa, não é isso? Exato. Para começar a festa da Páscoa, precisava ter sacerdote. Então, a primeira turma do sacerdócio serve no momento ali do dia 15 de abril até o dia 30 de abril. Conta comigo. Do dia 15 de abril até o dia 30 de abril, a primeira turma de sacerdote, certo? Eu vou botar os meses como 30 dias. Do dia 15 ao dia 30, uma turma de abril. Então, a gente já entrou no mês de maio. Do dia 1º de maio até o dia 15 de maio, segunda turma. Do dia 15 de maio até o dia 30 de maio, terceira turma. Certo? Do dia 1º de junho até o dia 15 de junho, quarta turma. Do dia 15 de junho até o dia 30 de junho, quinta turma. Do dia 1º de julho até o dia 15 de julho, sexta turma. Do dia 15 de julho até o dia 30 de julho, sétima turma. Em que momento ali Zacarias iria servir? Do dia 1º de agosto até o dia 15 de agosto, que é exatamente onde cai a 8ª turma de Abias. Né? Do dia 1º de agosto ao dia 15 de agosto foi o período em que Zacarias está servindo no templo. E a Bíblia fala ali no livro de Lucas que logo após o término do seu sacerdócio, ele volta para casa. Exatamente, dia 16 ele já volta para casa. Vamos supor que ele tenha chegado em casa no dia 16 mesmo, ou talvez no dia 17. A Bíblia fala que assim que ele volta para casa, Isabel um pouquinho depois engravida. Vamos colocar aí entre dia 16 e dia 20? Podemos colocar assim? Vamos acertar com a data do dia 20, então. Não é precisa, não, mas como a Bíblia relata que é um pouquinho depois do retorno dele, ela engravida, pode ser que ela já tenha engravidado logo no início ou alguns dias depois, né? A gente não tem essa precisão. Mas vamos lá. Isabel engravida no mês de agosto. E a Bíblia relata que ela fica 5 meses oculta da sua gravidez, né? Ela não revela a ninguém. Talvez por ela ser estéril, ela estivesse com medo de sair à rua e acabar acontecendo algum acidente e ela perder o filho. Alguma coisa poderia acontecer, talvez o coração dela estivesse temeroso a isso, né? Mesmo o Eterno dando a profecia de que ela ficaria grávida, Zacarias recebeu a notícia e duvidou, né? Então ela ficou 5 meses em casa. Vamos contar aí, mês de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. 5 meses. Cai exatamente no mês de dezembro. Consegue enxergar comigo isso? Sim. Restavam 4 meses para dar luz. Olha que interessante.
Isso aí, estavam 4 meses. Agora a gente vai pular de Isabel para Maria, dentro do mesmo texto de Lucas, capítulo 1. Vamos lá. Para a gente poder agora fazer a ligação do nascimento de João com o nascimento de Yeshua. Agora a gente vai ver coisas maravilhosas. Livro de Lucas, compartilhei aqui de novo. Aqui no versículo 25 diz assim: assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim para destruir o meu opróbrio entre os homens, né? No versículo 26 já diz assim, olha que interessante. E no 6º mês, ou seja, a gente está falando aqui do 5º mês de Isabel, dezembro. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada o quê? Nazaré. No versículo 27. E uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. Olha só, José também era descendente de Davi. Ou seja, José, se houvesse ainda monarquia no tempo de Yeshua, José talvez fosse o rei de Israel naquele momento. E o nome da virgem era Maria. Maria da descendência de Levi e José da descendência de Davi. Olha então que coisa maravilhosa. Ela foi visitada no mês de janeiro. E entrando o anjo... Isso aí, no 6º mês. O irmão conseguiu já visualizar isso. Olha que maravilha. Então já tinham passado 5 meses de dezembro, no 6º mês, ou seja, no 6º mês que tinha passado a gravidez de Isabel, ali Maria foi visitada. E olha no versículo 28. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Yeshua, né? Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Olha que interessante, irmão. O pai adotivo de Yeshua, José, ele era da descendência de Davi. E Deus coloca exatamente o pai adotivo que também vem da linhagem de Davi. Olha que coisa maravilhosa. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu filho não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço homem algum? Afinal, Maria, né, ela ainda não tinha consumado o casamento, ela era prometida, né, para José. E o anjo respondendo disse assim: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Imagina, irmão, receber uma notícia dessa, de que você vai gerar o Filho do próprio Deus. Então, pelas minhas contas. E agora aqui, o anjo entrega a prima dele. O nascimento de Yeshua foi em outubro. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. E eis que também, no versículo 36, agora nesse momento o anjo entrega que Isabel está grávida. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho na sua velhice. E é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Olha isso, o anjo entrega que a prima está grávida e também entrega quantos meses já está de gravidez. E ainda fala, ela era estéril, houve um milagre. Maria, quando concebeu ali Yeshua, Maria tinha na faixa dos 16 para 17 anos, aproximadamente, né, segundo a tradição fala, e a gente vê que Isabel já era de idade. E existe um costume, irmão, entre os judeus, entre as mulheres judias, de uma mulher ajudar a outra, principalmente se ela for mais jovem, ajudar as mais idosas, né, as mais velhas. E aí Maria, quando descobre que Isabel está grávida, o que ela pensa em fazer? Vou ajudar minha prima. Verdade. Não é? Sim. E aí no versículo 37 o anjo continua.
porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. E olha aqui no versículo 39. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou à casa de Zacarias e saudou Isabel. Ou seja, ela foi visitar a prima, mas também foi no intuito de ajudar a prima. Tanto é que ela fica lá na casa de Isabel durante um certo período de tempo. Isabel estava com 6 meses quando Maria, né, recebe a notícia da gravidez, tanto dela quanto de que Isabel já estava grávida. Então, se Maria, ó, no versículo 41, ó, e aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Olha a profecia aí para Zacarias. O teu filho será cheio do Espírito Santo desde o ventre, irmão. Olha que maravilha. Quando Maria visita Isabel, o Espírito Santo que estava ali dentro de Maria, ele salta para João, dentro de Isabel, e completa a profecia. Verdade. Então, quando João nasce, ele já nasce cheio do Espírito Santo. E ali, ela exclamou com grande voz e disse: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Isso Isabel falando para Maria. Imagina uma pessoa de idade falando isso para uma jovem. Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre, porque ela foi cheia do Espírito Santo. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza da sua serva, pois que desde agora todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome, e a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem, e com o seu braço agiu valorosamente, dispersou os soberbos no pensamento dos seus corações, depois do trono os poderosos. Ali Maria estava exaltando o Criador e mostrando: agora chegou o Machia, agora chegou o Salvador, e aqueles grandes e poderosos que acham que podem tudo, esse será o que vai tirar todos esses tronos e vai ser o trono só dele. Olha que maravilha, irmão. Então ali a Bíblia fala, a Bíblia relata que Maria, ó, no versículo 56, e Maria ficou com ela e completou-se para Isabel o tempo de dar à luz e teve o filho. Por que que Maria, irmão, fica só 3 meses com Isabel? Por que que ela não fica até depois de Isabel ter o filho para ajudar a cuidar da criança? Faz ideia, irmão? Para ela seria Tem o quarto uma coisa aí. mês. Para ela seria Exato. o quarto mês Terceiro, de gestação. terceiro para o quarto mês já. Isso. E para Isabel seria o Por que momento que de dar à Maria luz. volta para casa? Eu estou tentando juntar as pedras aqui. Maria não era casada. Sim. Maria não era casada ainda, irmão. Imagina se ela volta para casa com um barrigão depois de ter ido visitar sua prima. O que que o povo ia dizer? Adulterou lá e voltou grávida. Faz sentido. Conseguiu ver? Então, quando Maria percebe que a barriga está começando a crescer, o que que ela faz? Vou para casa. Puf! Isabel já está cuidada, falta pouquinho tempo para ela dar à luz, ela está com a saúde boa, a minha barriga está crescendo. Eu ainda sou prometida a José, eu não tenho nada com José ainda. Se eu chegar em Jerusalém, se eu passar pela minha cidade e voltar para Belém com essa barriga gigante, o povo vai me apedrejar no meio do caminho. Então eu preciso voltar logo. Percebeu, irmão? Sim. Que maravilha. E aí Maria fica em casa durante esse período, e aí a Bíblia fala sobre o sonho que José tem, porque ele pensava em deixá-la de madrugada para que ela não fosse envergonhada, né? A Bíblia relata sobre essa situação. Só que a gente começa a contar, irmão. Vamos começar a contar agora. A gente já leu os textos aqui que são os principais. Deixa eu voltar aqui para o calendário judaico agora.
Vamos lá. Mês de dezembro, Isabel estava com 5 meses. Maria recebe a notícia no início de janeiro, que ela também estaria grávida. E aí ela vai visitar a prima e fica lá por 3 meses. Então ela fica lá janeiro, fevereiro e março. Finalzinho de março, quase início de abril, Maria volta para sua casa. Vamos contar de janeiro. Quantos meses tem de gestação, irmão? 3, né? Entrando no quarto. Não. Quantos meses ao todo uma mulher tem de gestação? 9. 9 meses, né? Então vamos contar aí. Mês de janeiro, Maria recebe a notícia de que ficaria grávida. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, irmão. Percebeu? É. E qual é o mês de setembro aí no nosso calendário? Na parte externa, a mais externa de todas, na parte cinza. É o mês de Tishrei, que pega do dia 1º ao dia 15 de setembro. Não é isso? Não, do dia 15 de setembro ao finalzinho de setembro e início de outubro. Dia 15 de outubro. Então, a gente percebe que Yeshua nasce no período da festa de tabernáculo, irmão. No período da festa de Rosh Hashanah, que é o início do ano judaico, é o início da primavera. Yeshua nasce próximo do Yom Kippur, que é a expiação do pecado, porque ele veio para tirar o pecado do mundo, irmão. Que maravilha é essa? Então a gente consegue provar que o dia 25 de dezembro nunca foi o nascimento de Yeshua. Yeshua nasce, e a Bíblia deixa relatada aí, que Yeshua pode ter nascido entre o dia 15 de setembro e 15 de outubro, que é o mês de Tishrei. Perfeito. Por que que nós, como servos de Yeshua, o mundo cristão, ele não para com essa festa do dia 25 de dezembro, que é uma festa considerada uma festa pagã, porque foi colocado sobre o dia 25 de dezembro, né, uma festa que nunca existiu, o nascimento de Yeshua. Existem nações no mundo que celebram o Natal em outra data, alguns até em setembro, irmão. Tem nações que celebram o Natal em setembro, que seria o correto. Nós deveríamos corrigir isso para agradarmos o Eterno, porque eu tenho certeza que no momento que nós conhecemos a verdade, ela nos liberta. E se eu consegui aqui, com a palavra de Deus, não foi nada que eu disse, com a palavra de Deus eu consegui provar o verdadeiro período da data de nascimento de Yeshua, por que que a gente consegue agora ver a verdade e não para de praticar o que não é o correto? Dia 25 de dezembro não Se nós seria devemos andar a segundo as comemoração do nascimento do Deus Sol, Invictus? Sim, em Roma existia essa comemoração, né, chamada Saturnália, que era a comemoração do deus Solos Invictus, né? E aí, como eu imagino, irmão, que o Império Romano deveria lucrar muito com essas festas de final de ano aí, e com certeza eles não queriam abrir mão dessa festa. Então era muito mais fácil eu pegar e fantasiar uma festa como algo sagrado e trazer aquilo ali como bom, do que procurar, como o Império Romano não estava preocupado com os judeus, eles queriam que os judeus morressem mesmo, eles não estavam preocupados em raciocinar quando foi o nascimento de Yeshua, irmão. Você acha que César ou qualquer outro imperador romano ia parar e ia falar, gente, vamos pesquisar aqui exatamente o período do nascimento de Yeshua? Quando eles começaram a pensar que tinha que fazer uma exegese bíblica, fazer ali uma comparação de textos, aquilo já enchia a cabeça deles. Ah, larga isso para lá, vamos fazer o seguinte, vamos botar aqui dia 25 de dezembro e acabou. Afinal, era o império, então o que era determinado ficava. Deu para perceber? Sim. Só que hoje, tempos atuais, Yeshua está restaurando isso através do conhecimento aprofundado da palavra. E aqueles que buscam estão encontrando, irmão. Aqueles que estão buscando a verdade
estão conseguindo alcançar. Se eu aprendi isso e hoje eu tenho capacidade de passar e ensinar baseado na Bíblia, não é nada do que eu acho ou do que eu penso. Eu trouxe textos bíblicos para dar da base do que eu estou falando. É o momento da restauração da igreja, restauração dos servos de Yeshua, a verdade bíblica, porque tudo que o Império Romano quis foi tirar a judaicidade, né? Tirar, apagar da Bíblia Sagrada vestígios de que aquele livro era um livro judeu. Tanto é que nós temos o Salmo 119 aí, que é todo o abecedário judaico, né? É de Aleph a Tav. A gente percebe ali cada início de letra judaica do como é que é o nome? É o abecedário, né? Hebraico, Então tá ali você, escrito. Mas então por que você está só naquele acredita, momento ali? Por que a Bíblia foi tirada? Fala. então você acredita que a função da Igreja Católica Romana foi de tirar o judaísmo do foco e colocar o cristianismo, né? Sim, 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 não foi nem o cristianismo. Foi apagar, porque os romanos, quando começaram a Inquisição Católica, né, eles alegavam que os judeus mataram Yeshua. Na verdade, os líderes do Sinédrio, por inveja de Yeshua, foi que incitaram o povo a entregar Yeshua ao Império Romano para ser morto. Afinal de contas, quem executava a sentença era o Império, não eram os judeus. Então, os judeus, o Império Romano pensava assim: nós executamos Cristo, porém vocês são os responsáveis. Então, vocês merecem morrer, merecem pagar por isso que vocês fizeram. Porque 365, se não me engano, depois de Cristo, né, o Império Romano, ele assumiu o cristianismo dos apóstolos como religião oficial do Império. E aí determinou que, a partir daquele momento, a Igreja Católica Apostólica Romana seria detentora do cristianismo. Deu para perceber? Então, assim, eles fizeram uma coisa meio que pelas E coxas, né? isso fez com que os judeus fossem colocados de lado. Perfeito, irmão. Muito boa as colocações. Eu aprendi demais. O Império Romano, você está falando? Sim, Exatamente isso. Eles fizeram as coisas do jeito que eles compreendiam dentro da cultura romana. Né? E a cultura romana era carregada de quê? Do Império Romano? De mentira, de falcatrua. E aí acabou festas fazendo isso também pagãs. com a Bíblia Sagrada. Perfeito. Festas pagãs, exatamente isso. Entendeu? Então aqui a gente consegue provar, irmão, a data, né? Provável data aqui do nascimento de Yeshua, que foi entre dia 15 de setembro e 15 de outubro. E assim, foi bem interessante porque o irmão usou bastante textos bíblicos que demonstram a veracidade da sua afirmação. Tá de parabéns. Foi uma aula Sim, de amém. teologia e tenho certeza que os que estão escutando esse podcast vão estudar também nas suas casas e vão perceber como que foi mudado, né, a data por um período que não tem nada a ver com a história do verdadeiro Yeshua, né? Sim. É um Jesus, né, romano e um Yeshua judeu que nós temos aí dentro desse contexto. E nós percebemos com essa colocação do irmão, com esse estudo que você está trazendo hoje, e a gente vem percebendo como está crescendo esse mover. Eu nem digo movimento, porque movimento é uma coisa que vem e passa, mas sim um mover de restauração do povo de Deus que está espalhado entre as nações, as raízes e origens do Filho de Deus, do verdadeiro Yeshua, né? Salvador. Então, nesse podcast, nosso irmão Maxwell Cortinez trouxe para a gente, Amém. baseado nas Escrituras,
que o verdadeiro nascimento de Exu, a data está entre setembro e outubro, e não em 25 de dezembro. É isso, irmão? Tá me Exatamente. escutando bem? Então, foi Exatamente, no mês de maravilhoso. Tirei, entre dia 15 de setembro e 15 de outubro. Esse delay está atrapalhando um pouco assim o nosso podcast, mas deu para a gente captar bastante as suas mensagens, viu, meu querido? Que Deus te abençoe e que Deus abençoe a todos que estão nos Amém. ouvindo. Shalom para vocês. Shalom, shalom. E agora o estudo está aí. Quem quiser aprender sobre a real data do nascimento de Yeshua, é só pegar esse podcast, ouvir quantas vezes forem necessário para que a verdade venha transformar seu coração e a gente possa assim agradar o Eterno. E o que nós temos para o Obrigado, meu próximo irmão. programa? Deus abençoe. Amém, irmão. No próximo programa, nós estaremos trazendo aqui possivelmente outros irmãos e vamos abranger nosso podcast virtual e quero contar com todos vocês. Amém. Shalom para todos.